Internautas da Jovem Pan Online, meus 50 anos de Brasil. É a vida de mestre Cláudio Karsug na terra brasileira. Chegou aqui faz um bom tempo, mestre. Eu sei que você gosta de muitas coisas, mas algo que você não gostava era a ideia do livro. E a sua filha insistentemente te dobrou, mestre. Conta um pouquinho como foi todo esse processo. Olha, não é que eu não gostasse. Eu disse não, não e não. E repeti isso durante alguns anos, tanto que esse livro demorou 4 anos para ser feito. Aí começaram a me pressionar, o Flávio Prado fez a parte dele, o falecido Reale também insistiu bastante, mas eu sempre disse que não. E quando a primeira vez tivemos uma negativa do Ministério da Cultura, eu fiquei com a exata sensação do nocaute. Problema resolvido, não se faz o livro e ninguém mais fala disso. Mas minha filha realmente é absolutamente persistente, ela botou na cabeça esse projeto, queria a todo custo fazer, achava que era interessante que eu contasse a minha história, como vi o Brasil desde o começo até hoje, tudo aquilo que aconteceu, toda coisa que eu achava que no máximo podia interessar ao círculo de relacionamento familiar e nada mais, que não interessaria para ninguém. E quando ela voltou à carga com o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura aprovou o projeto, aí quem se sentiu nocauteado fui eu. Bom, agora não dá mais. Para minha surpresa, eu li as provas antes de irem para a gráfica, até que saiu uma coisa com nexo, agradável de ler, com uma série de casos, alguns curiosos, outros menos, e que representam a minha visão nesse pouco mais de meio século que eu estou aqui no Brasil. Cláudio Karsug disse: minha filha Cláudia comeu pão que o diabo amassou. O que ele quis dizer com isso, Cláudio? Ele foi claro e literal, eu comi o pão que o diabo amassou. E ele era o diabo, palavras dele. Sem vestir Prada, mas era muito chique, mas era o diabo. Não, foi muito difícil. Você, Felipe, me acompanhou, me ajudou muito. Você sabe o que eu passei, né? Você foi meu primeiro aliado, Reale Júnior, você foi meu segundo aliado, né? Se não fosse vocês, meu pai não teria entendido a importância que era transformar o conteúdo dele num livro. Eu sempre, o que eu disse agora há pouco, eu sempre escutei muitos elogios sobre meu pai. E eu queria imortalizar isso, porque não só os elogios, mas a pessoa dele, a figura dele, o conteúdo que ele traz, a bagagem que ele traz com ele, né? Ele é um dos poucos que está com essa idade e ainda está ativo, trabalhando, trabalha em rádio, TV, jornal, internet, a gente lançou o site. Então assim, meu pai, o que mantém meu pai bem é o trabalho. E é importante, eu acho que é um exemplo para os outros e é também como o Ministério da Cultura reconheceu o manual de consulta, o que me deu muito prazer conseguir essa Lei Rouanet. O Barão, antes de seguir o Emerson, era um grande amigo de Wilson Fittipaldi, o Barão, e o Karsug sempre disse: Wilson foi um dos meus primeiros, se não o primeiro amigo que eu fiz na profissão. Qual a primeira memória que você tem de Karsug falando "Buongiorno, Emerson"? Eu acho que o Cláudio Karsug é um patrimônio do esporte brasileiro, né? Porque a voz dele, os comentários do Cláudio são tão especiais e são muito respeitados em qualquer esporte que ele entra, porque ele é muito analítico, ele é muito crítico, é uma análise muito profunda do que acontece no esporte. E eu acho que os fãs, né, como eu sou fã também de esporte, quando escuto o Cláudio, realmente é um comentário muito especial. E eu lembro do Cláudio logo que ele começou a comentar na Jovem Pan, com esse sotaque extremamente italiano, né, e que junto com meu pai, na época que eu estava na Fórmula 1, e que dava aquela dobradinha, né, muito especial. E hoje, no lançamento aqui do livro do Cláudio, eu fiz questão de ligar para o meu pai, os dois ficaram emocionados, falando um com o outro. Meu pai está no Rio de Janeiro com 92 anos e ficou muito feliz porque o Cláudio já fez um livro autografado para o meu pai. E eu estou ao lado de 2 aprendizes e eu sou o terceiro, afinal de contas a gente divide o microfone com o mestre nas transmissões da Fórmula 1. Eu vou começar com o Theo, que tem a tarefa de transmitir e compartilhar
os comentários com Cláudio Karsug. Você deve ter algumas histórias boas, outras sérias e algumas engraçadas, que o Karsug às vezes derruba nadador, hein? É verdade, o Karsug ele tem um bom humor ácido, né? É um bom humor ácido dele. Às vezes você pergunta para ele numa corrida: Karsug, uma grande disputa pelo segundo, terceiro lugar. E aí, Karsug, eu falo assim, para mim está tudo definido. O primeiro vai ser o fulano, o segundo o ciclano e o terceiro o beltrano. Então, isso é meio complicado, mas o Karsug é muito legal trabalhar com ele. É uma pessoa que antes de eu começar a mexer com automobilismo, eu já ouvia falar do Karsug. Ele tem um estilo próprio, ele tem muito conhecimento, ele tem muita bagagem, ele não chuta. Então, isso eu acho muito legal. Eu aprendi muito com o Karsug, eu tenho muito prazer. E apesar de uma diferença de experiência que a gente tem, é uma pessoa que a relação é muito boa, sabe? Tem uma coisa que nessa nossa profissão, vocês sabem disso, que é diferente quando você trabalha com uma pessoa, seja o repórter, o comentarista, o coordenador, o diretor, e se não é uma boa índole, não é legal. E o Karsug é uma pessoa de um caráter exemplar, e isso é o mais bacana, sabe? Você sabe que você está trabalhando com uma pessoa que ela pode ter um estilo, pode ter um pensamento, mas a gente sabe que ela sempre vai olhar para você querendo que seu trabalho cresça, sempre querendo que você cresça. Isso é muito legal trabalhar com o Karsug. O Karsug é fantástico, não tem o que falar. Então, realmente, quando ele faz esses comentários, ele consegue derrubar todo mundo no bom sentido. E ele chega muito bem preparado, inclusive para classificação, para treino, para corrida. Ele faz toda a lição de casa dele, debulha todos os jornais italianos, revistas italianas e muitas vezes dá um nó em nós três. Agora, as histórias que eu escuto do Barão, com o Karsug são infinitas, mas uma das melhores histórias que eu escuto do Barão é que no mesmo submarino que a gente transmite as corridas, o Barão às vezes ia lá, abaixava a calça dele e colocava a bunda dele lá no vidro. E o Karsug, mestre. Então, isso daí não são tantas pessoas que comentam isso daí no Jovem Pan, porque eu acho que eles ficam com vergonha de falar, mas eu tenho certeza que isso já aconteceu. O Karsug já me confirmou essa história. Então, tá vendo? A gente vai conversar agora com Natália Del Bosque, uma das sócias da Sala VIP, que aliás tem uma parceria de longa data, não só recebe o evento, mas está ao lado de Karsug há muito tempo. Eu ouço ele falando sobre o Nico Pasta e Basta, outro negócio também de Natália Del Bosque com seus sócios, e ele sempre fala: me sinto na Itália quando estou no Brasil, e até por isso fez o evento aqui. Natália, eu queria perguntar um pouco sobre isso, a parceria com o mestre Cláudio Karsug, que é exigente. Eu sei que o Karsug é legal, bacana, mas com comida, entre as... Não posso falar isso, quer dizer, eu posso, que trabalho com ele há muito tempo. É uma mala, se a coisa não vir certa, ele já reclama. Ele reclama. Quando vocês conheceram o Karsug, já tiveram algum exemplo dele? Isso aqui, veja bem, Claro. na minha Firenze não é assim. Sem dúvida, ele já deu pitaco. O dia que eu conheci ele, ele estava almoçando no nosso restaurante. Eu já olhei para ele, reconheci. Ele já foi super simpático, já veio, me deu uns pitacos ali nos nossos pratos, nas nossas receitas, mas falou que gostou muito do restaurante, que realmente se sentiu na casa dele, na Itália. E é esse o depoimento que ele deu para a Jovem Pan e que ajudou muito a divulgar o nosso restaurante, que graças a Deus vai bem, e nossa parceria então continua até hoje, por isso o lançamento dele aqui na Sala VIP de Moema, que é uma das unidades do grupo. Ele até comentou hoje, porque eu conheci ele, era tão moleque, que eu sempre chamava seu Cláudio. Ele falava: Emerson, imagina, eu na Fórmula 1 falava seu Cláudio. Ele falou: não me chama mais de seu Cláudio, eu sou o Cláudio Karsug, eu sou o Karsug. Já aconteceu de encher a boca d'água para tomar um golinho, refrescar a garganta, e ele: sim, não. Já aconteceu várias vezes. Karsug, será que o Alonso perde essa corrida? Não. E aí eu tô tomando minha aguinha, que eu bebo pra caramba água durante a corrida, e nada. Isso já aconteceu muito, sabe? Já aconteceu muito ele derrubar, e aí você fala assim: caramba, ele tá fazendo isso pra me derrubar? Não, mas é o estilo do Karsug. E é um estilo que foi perpetuado e é muito legal. Meus 50 anos no Brasil, valeu a pena, Karsug? Valeu. Em função do meu trabalho na Rádio Pan-Americana, agora na Jovem Pan, eu tive a oportunidade de conhecer muitos países. Não digo que conheço todo mundo, porque seria um exagero, mas conheci muitos países. E, sinceramente, fora do meu país natal, o Brasil é o país que eu mais gosto.
é o país estrangeiro, até diria o único país estrangeiro onde eu me sinto à vontade, onde eu, se tivesse hipoteticamente a voltar para trás e escolher um, escolheria para morar.